Muito bom dia a todos e bem-vindos aqui ao webinar sobre o mercado moçambicano, uma organização da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa. Vamos recebendo aqui os primeiros participantes que estão a entrar neste webinar. Agradeço desde já a presença de todos os oradores que já estão aqui todos connosco. A Alexandra Leite, da ICEP, Teresa Moenda, da Câmara de Comércio de Moçambique, o Bruno Felício, da Small Compal e o Fernando Amaral, da Sendis Group. Muito obrigado a todos pela vossa disponibilidade e participação para virem partilhar aqui os vossos testemunhos de como é que é fazer negócios neste mercado tão importante e histórico para Portugal. Eu daria aqui um compasso de espera de cerca de 2, 3 minutos até podermos ter as pessoas, a maior parte das pessoas aqui dentro do webinar connosco. Entretanto, se calhar passaria aqui a uma questão para todos. É como é que está Moçambique neste momento, enquanto estamos aqui no compasso de espera. Não sei quem é que quer tomar a liderança, mas é uma pergunta um bocadinho abstrata, mas penso que pode ser também respondida da mesma forma. Gostavas de dar preferência às senhoras, Alexandra? Pois, é uma boa pergunta, é realmente uma pergunta bastante vasta, não é? Eu aqui, a pedido do Pedro, preparei um bocadinho a correr, confesso, depois podemos fornecer informação mais detalhada, uma apresentação. Eu não gosto muito de falar com base em apresentações PowerPoint, confesso, gosto de ter o discurso mais fluido, e, portanto, pus alguns dados nessa apresentação, que podem ser mais detalhados. Como é que está Moçambique? Bem, Moçambique é um mercado, como penso que todos saibam, com um conjunto de desafios bastante grandes, que sofreu nos últimos anos uma série de choques e uma série de abalos por motivos diferenciados, entre os quais a Covid, mas não só a Covid, que apesar de tudo demonstrou bastante resiliência à escala de uma economia que é basicamente uma economia deprimida, uma economia pobre, está sistematicamente entre as 10 mais pobres do mundo, creio que atualmente esteja na 7ª posição, e portanto, nesse contexto de fundo, mostrou bastante resiliência, apesar de tudo esse conjunto de choques que sofreu desde aproximadamente 2015, por motivos diferentes. Conseguiu estabilizar o PIB, entrou em recessão pela primeira vez em 2021, mas logo imediatamente a seguir conseguiu ter um crescimento positivo do PIB, e consegue, apesar de tudo, conseguiu reentrar na lista do FMI para voltar a receber apoios ao Orçamento de Estado, conseguiu estabilizar uma série de indicadores, embora outros continuem a ser problemáticos, e consegue continuar a contar com os seus parceiros e com os seus dadores internacionais e com, digamos que, uma aposta naquilo que é o seu potencial de crescimento, baseado, sobretudo e assente, na exploração de recursos naturais, como o gás natural, mas não só. Portanto, apesar de tudo, a economia tem-se aguentado e tem, a meu ver, perspectivas moderadamente positivas de desenvolvimento, embora estejamos todos um bocadinho na expectativa para ver como correm os grandes projetos nos próximos anos, que terão um impacto substancial naquilo que se espera ser o crescimento, não só o crescimento da economia, mas a capacidade de dar confiança aos seus investidores. Moçambique é um mercado que não tem ainda capacidade para investir no exterior, é essencialmente um mercado que recebe investimento, é um mercado que exporta, mas que tem pouca capacidade de transformação, portanto, exporta o seu valor acrescentado praticamente todo e tem as suas principais exportações muito assentes em parceiros internacionais, investidores estrangeiros, quer a África do Sul no setor do alumínio, quer a Índia no setor do carvão, etc. Portanto, o desafio será começar a apoiar mais e a alavancar mais e a criar mais empresas próprias e capacidade própria, nomeadamente pequenas e médias empresas, como sabemos, propiciam ou potencializam depois o crescimento. O desafio será conseguir infraestruturar de forma consistente e de norte a sul o seu país. O desafio será o acesso à energia e o acesso à água potável para todos, e um dos grandes desafios, a meu ver, talvez, e não só a meu ver, aquilo que é basilar e essencial é a capacidade de qualificar e ter recursos humanos qualificados por motivos evidentes e que tenham capacidade de absorver
a riqueza que o país gera, pois que se os recursos humanos não são qualificados, a capacidade de absorção de riqueza acaba por ser muito externalizada, e que sejam capazes de apresentar um argumento que convença as empresas também a investir sem terem que formar praticamente nem íntegro os próprios quadros, que é um bocadinho o que acontece hoje em dia em muitos setores. E, portanto, é um país com grandes e vastos desafios, mas que, apesar de tudo, se mantém de pé, se mantém resiliente, consegue manter os seus principais parceiros e, nomeadamente, os seus investidores, como as empresas portuguesas ou de capitais portugueses, que estão aqui em larga escala. Muito Agora, não vale a pena fazer do mercado aquilo que ele ainda não é, nomeadamente o seu potencial enquanto mercado de consumo ou de bens de consumo prometidos, óbvios, com PIB per capita que ronda aos $500 ainda reduzido e outros problemas de distribuição, de logística. Mas enfim, o cenário é este, como digo. Há oportunidade. Obrigado, Já fiz a minha apresentação, Pedro. Já fez, já fiz. Já fiz a apresentação toda. Pronto. Está feito. Bem, aproveitando aqui este passo de espera e agradecendo à Alexandra, eu se calhar iniciava aqui só com umas pequenas notas introdutórias, já que temos, já passaram aqui 7 minutos desde o início do webinar. Dando-vos o bom dia a todos novamente. O meu nome é Pedro Magalhães, eu sou o Diretor de Comércio Internacional aqui da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e vou ser aqui o vosso anfitrião deste webinar sobre o mercado de Moçambique. Agradecendo novamente aqui aos nossos oradores que já estão connosco a disponibilidade para virem aqui partilhar o seu testemunho. Obrigado também aos participantes por estarem aqui connosco. A CCIP, como sabem, é uma entidade privada que, entre outras atividades, tem a internacionalização e a ajuda à exportação como um dos grandes vetores. Temos organizado várias sessões sobre mercados, missões empresariais, consultoria individual, documentos para a exportação, entre outros serviços que a Câmara tem e que teremos todo o gosto depois para os participantes que tiverem interesse de marcar uma reunião individual com cada um e explicar em maior detalhe como é que nós podemos ajudar a nível internacional. Mas hoje estamos aqui a falar sobre Moçambique e vamos falar sobre um mercado que tem um historial com Portugal muito significativo, como a Alexandra fez questão de frisar, com enormes desafios, mas também com enormes oportunidades e com uma economia impulsionada pelos setores da agricultura, minérios, energia, turismo e infraestruturas e com este potencial de desenvolvimento que tem e que todos nós ansiamos que dê aquele grande salto que possibilite o desenvolvimento ainda mais acentuado do país. Para falar sobre aqui o mercado moçambicano, estão pessoas que estão especialistas no mercado e que vivem no mercado e que podem explicar muito melhor do que eu a situação do país. Convidámos precisamente a Conselheira Económica e Comercial da AICEP, a Alexandra Ferreira Leite, a Teresa Moena, Secretária-Geral da Câmara de Comércio de Moçambique, o Fernando Amaral, da Sendis, e também o Bruno Felício, da Small Compal, empresas portuguesas com presença no mercado já há vários anos. Eu queria só relembrar aqui algumas regras que são regras básicas aqui de funcionamento do webinar. O webinar tem a sua sessão gravada e todas as questões que queiram colocar aqui aos nossos oradores poderão fazê-lo através da barra inferior do Zoom, onde diz Q&A, e eu depois interromperei os nossos oradores. Em qualquer momento que vocês queiram podem fazer estas perguntas e eu depois interromperei para fazer essas perguntas aos nossos oradores para verem esclarecidas algumas dúvidas que possam ter os participantes. Qualquer outra dúvida que queiram colocar e que não queiram colocar neste momento, podem enviar-nos um e-mail e depois nós reencaminharemos para os nossos oradores. Agradecia também à Caixa Geral de Depósitos por apoiar consecutivamente as iniciativas de comércio internacional da Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa e passaria já de imediato a palavra à Alexandra Ferreira Leite, que nos vai fazer uma apresentação aqui do mercado moçambicano e as relações com Portugal. Alexandra, muito obrigado e the floor is yours. Está no silêncio. Peço desculpa. Obrigada, Pedro. Bom dia e bom dia a todos os meus colegas oradores que aqui estão e também aos participantes na sessão. Eu não sei se tiveram a oportunidade de ouvir um bocadinho a troca de impressões anterior, em que eu acho que já fiz uma apreciação global sobre o mercado moçambicano. Eu vou partilhar a minha apresentação
confesso que não a vou seguir muito, porque não é dos meus principais talentos fazer apresentações, gosto mais de falar assim, de forma não apoiada em PowerPoints, mas em todo o caso, isto permite só orientar um bocadinho o discurso. Estes dados, enfim, são os dados que são e que nós recolhemos normalmente de fontes internacionais. No entanto, o que eu deixava aqui mais ou menos expresso é que, naturalmente, sendo um país, Moçambique, como todos sabemos, basicamente um país pobre, que está entre os 7 mais pobres do mundo atualmente, conseguiu, apesar de tudo, demonstrar alguma resiliência, ou bastante resiliência, às últimas crises que se fizeram, que abalaram o país e que foram bastantes, começando em 2015 pela crise da dívida oculta, que afetou muito a economia, que afetou o setor empresarial e que colocou Moçambique na lista negra, digamos assim, do FMI, da qual entretanto saiu, sendo que o FMI era e voltou a ser um dador direto ao orçamento de Estado moçambicano, que é uma economia que depende muito e ainda dos seus dadores. Seguiu-se a esta crise, que apesar de tudo foi recuperada e foi trabalhada e sanada em termos de conhecimento da dívida, e tudo isso funcionou relativamente bem. Apesar de tudo, ela abalou a economia, nomeadamente as pequenas e médias empresas, e num contexto já de alguma recuperação em 2019, Moçambique sofre 2 calamidades naturais importantes, os ciclones Idai e Kenneth, que afetaram o centro e o centro-norte do país de forma bastante grave, com o consequente impacto económico. Tivemos depois, claro, o contexto da pandemia, que numa economia já de si com dificuldades causou também bastante impacto, embora a resiliência demonstrada fosse superior à esperada pelos analistas, e realmente o PIB de Moçambique recuou em 2021, mas imediatamente conseguiu recuperar uma taxa que ronda aos 3%, depois de um ano anterior de recessão, o que mostra, apesar de tudo, alguma resiliência, alguma capacidade de tomar medidas macroeconómicas de controle dos efeitos da pandemia, e ainda assim, na fase pandémica, sofre também outro problema, portanto, uma espécie de tempestade perfeita, que é o recrudescimento ou incremento da crise securitária passada a norte do país, na província de Cabo Delgado. Cabo Delgado, para quem não esteja tão informado sobre estes assuntos, é a província que é a base continental da exploração dos recursos em gás natural do país, na qual se localizam 2 grandes investimentos, 2 grandes consórcios de exploração de gás, um liderado pela petroquímica francesa Total e outro pela petroquímica norte-americana ExxonMobil. Neste último, refira-se a Galp, tem uma participação minoritária neste último consórcio. A descoberta destas reservas, a negociação da sua exploração com os 2 atuais consórcios, os investimentos associados são investimentos de magnitude de vários mil milhões de dólares, e espera-se, ou era expectável, que de facto este ano já houvesse uma extração consistente de gás natural, uma exportação a ter início este ano ou no próximo ano, e de facto um crescimento do PIB a 2 dígitos a partir de 2024, com base na exploração desses recursos. Isso não veio acontecer porque Cabo Delgado é uma província onde desde sensivelmente 6, 7 anos se tem verificado alguns problemas de ordem securitária, muito especificamente focos de insurgência violentos, os quais agora se conjugam com movimentos dispersos de islamismo radical, e esta situação chegou ao seu zénite em março de 2021, com um ataque bastante grave à base de exploração, à base terrestre de exploração dos projetos do gás natural, Palma, que é uma cidade a norte da capital da província, e foi um ataque de tal gravidade que os 2 líderes do consórcio suspenderam totalmente o avanço dos projetos e entregaram a chave ao governo moçambicano, exigindo a tomada de medidas. Isto foi um abalo bastante grande, quer em expectativas de crescimento económico, quer na confiança dos parceiros e dos investidores. Colocou Moçambique no mapa por motivos, enfim, pelos piores motivos. De lá para cá a situação foi estabilizada, há uma coligação de tropas que intervêm no terreno, com ruandeses e tropas aqui da África Austral, da SADC,
Existe uma cooperação militar reforçada, esforço do qual Portugal faz parte de forma muito significativa, inserido no quadro da União Europeia. Foi possível estabilizar a situação e foi possível retomar de forma paulatina parte do investimento de ambos os consórcios, mas de uma forma ainda muito conservadora, não havendo ainda anúncio formal da retoma plena dos projetos. Avançou-se, no entanto, já com a exploração de gás natural offshore, através de uma plataforma que é liderada pelo consórcio da Exxon e, nomeadamente, por um dos parceiros, que é a italiana Eni. Portanto, Moçambique está, de facto, neste momento, a produzir e já fez a primeira exportação no final do ano passado de gás natural. Eu estou a falar tanto disto porque realmente a grande aposta para o desenvolvimento no país passa por estes grandes projetos, o que transcende os grandes projetos. Não é expectável que à volta dos mesmos se forme toda uma base, um cluster de fornecedores, de subcontratados, de formação de pessoal, de bases de vida, de desenvolvimento da província e do país também. E era a expectativa das empresas portuguesas que aqui se encontram, também, obviamente, e algumas têm contratos já com os consórcios, beneficiar desse crescimento. Portanto, este avalo fez um bocadinho tremer as expectativas em relação a Moçambique, que, apesar de tudo, tem recuperado paulatinamente. Apesar de tudo, como podem ver aqui pelos dados, continuamos a ter uma dívida pública que é 100%, mais de 100% do PIB, uma taxa de inflação significativa e um PIB per capita bastante baixo, não é? Pouco superior aos 500 dólares. Não obstante, como digo, a economia tem sido resiliente, os grandes investimentos, apesar destas suspensões e destas dificuldades, têm-se mantido, e as empresas que resistiram ao abalo de 2015, 2016, da crise da dívida, de facto mantiveram-se e continuam a trabalhar, e entre elas, naturalmente, as empresas portuguesas que temos aqui no mercado. É um mercado assente, como eu tive a oportunidade de referir, grandemente, quer no apoio dos parceiros, quer no investimento externo, que explora os seus recursos, não só o que já falámos do gás natural, mas nomeadamente o alumínio, que é talvez o alumínio e o carvão, são as duas principais indústrias. O alumínio assenta em investimentos sul-africanos e tem algum cluster desenvolvido à volta dele, com algumas empresas portuguesas também. O carvão, ou seja, os combustíveis fósseis, centralizados na exploração das minas no centro do país, no Moatize, na província de Tete, e cujo principal operador é uma multinacional indiana. Moçambique é também um grande produtor e um grande exportador, através da sua barragem de Cahora Bassa de energia elétrica, que exporta a quase totalidade para a África do Sul, minérios, que exporta também, e depois a fileira agrícola, agropecuária, as pescas, que Moçambique exporta também, como tive a oportunidade de referir, praticamente sem valor acrescentado, quer dizer, exporta em bruto e depois a transformação em valor acrescentado é dado fora. Exporta caju, exporta vegetais, exporta algodão, exporta folha de tabaco e tem uma grande exportação de marisco. Importa essencialmente tudo aquilo que precisa para fazer funcionar a economia e transformá-la, obviamente que há exceções. Importa máquinas e aparelhos, importa veículos, importa produtos químicos. Produtos químicos têm muito a ver com várias áreas, mas nomeadamente com a farmacêutica, com a importação de medicamentos. Importa têxteis, importa cereais, importa produtos alimentares, embora tenha vastos recursos agrícolas, mas importa bastante, dadas as dificuldades de produção sistemática, de logística, de distribuição. Importa combustíveis. Os seus grandes parceiros são a Índia, falando de uma forma resumida, quer dizer, sem entrar no detalhe da exportação, da importação, dos valores. Os seus principais parceiros são a Índia, a África do Sul, a China e, sistematicamente nas estatísticas também, os Países Baixos. Portanto, temos um país dotado de vastos recursos naturais, com grandes investimentos para os explorar e ainda com a necessidade de desenvolver empresas próprias, nomeadamente pequenas e médias empresas, setor que o Governo tenta estimular bastante, e com a necessidade também de infraestruturar o país em termos logísticos. Tem necessidade de desenvolver os seus corredores logísticos, as suas infraestruturas de transporte terrestre, transporte marítimo, a ligação modal entre ambas, a sua capacidade de armazenamento,
enfim, tudo aquilo que permite a economia a funcionar de uma forma mais agregada e que permite criar algum tipo de industrialização e reter algum valor acrescentado no país, e um problema também a nível de recursos humanos e de qualificação de recursos humanos. Preferimos pensar que isto tudo são desafios, e de facto são, porque representam também naturalmente oportunidades para as empresas que aqui operam e que aqui querem operar em vários destes setores. Com Portugal especificamente, a nível comercial, a relação é modesta, sobretudo quando vista do nosso ponto de vista. Ou seja, Moçambique é o 36º cliente das exportações portuguesas e é o 76º, é difícil dizer isto por extenso, fornecedor de Portugal. Portanto, tem uma posição ainda modesta, e muito induzida por aquilo que é a nossa presença empresarial aqui, que induz as nossas exportações para o mercado. Nós exportamos máquinas e aparelhos, exportamos produtos químicos, farmacêutica, mais uma vez, mas também tintas, setor onde temos bastante presença. Exportamos alguns produtos alimentares na fileira, não é? Alimentares e vinhos e azeites e etc. Exportamos metais, importamos produtos agrícolas, importamos marisco, importamos uma série dessas coisas, importamos madeiras, que a Moçambique também exporta, mais uma vez de forma não transformada, e importamos metais comuns também. Portanto, eu diria, enfim, que no momento atual, e não sendo Moçambique um mercado emissor de investimento, no momento atual, o nosso relacionamento, e desde sempre, historicamente, bilateral com Moçambique, está muito assente naquilo que é a presença das empresas de capitais portugueses, que são muitas, de norte a sul do país, que operam em todo o mercado e que aqui estão ativas. Nós costumamos dizer que são mais de 400 e misturamos nessas 400 duas realidades. Aquelas empresas que investiram no país a partir das suas operações em Portugal, portanto o IDP é tradicional, a Mota-Engil é um caso, o Grupo Visabeira, entre muitas outras, e aquelas que são investimentos da diáspora portuguesa, ou seja, de portugueses que aqui nasceram e que aqui se estabeleceram, ou que vieram da África do Sul e que fundaram aqui as suas empresas e que em muitos casos atingiram posições de liderança no mercado. A gestão é portuguesa, os capitais depois entrados muitas vezes são também portugueses, mas as empresas são de facto de raiz moçambicana, não são empresas que existam ou marcas que existam em Portugal. Se juntarmos as duas realidades, são mais de 400 e estamos aqui a contabilizar aquilo que são empresas acompanhadas pela ICEP, porque depois temos em todas as províncias comunidades portuguesas residentes, umas maiores, outras menores, mas que têm os seus pequenos negócios, comércio, etc. Portanto, estamos um bocadinho presentes em todo o país, em todos os setores, mas muito assentes na construção civil, nas obras públicas, nos serviços de engenharia. De facto, poderíamos falar de outros setores, mas esses concentram o grosso daquilo que é um bocadinho a nossa internacionalização nos mercados africanos, tradicionalmente, e Moçambique não é exceção. Temos também, e de referir, uma posição de liderança na banca comercial. Moçambique tem essa característica, portanto, quer o BCI, quer o Grupo Caixa Geral de Depósitos, quer o Millennium BIM, quer o Grupo BCP, são bancos que, em conjunto com o Standard Bank sul-africano, os três juntos e somados têm 70% da banca de retalho, da banca comercial. Portanto, temos esse posicionamento aqui importante. E temos também empresas de vários setores que atuam já naquilo que se pode chamar de algum grau de industrialização ou de transformação, o que é bom. Nós gostamos muito de mostrar esses projetos, quer dizer, para além dos serviços financeiros, daquilo que é empreitada, daquilo que é consultoria, que é obviamente muito importante, ou daquilo que é turismo, ou telecomunicações, temos empresas que optaram por apostar aqui na transformação industrial. Temos um exemplo aqui que é a Small Compound, que tem aqui uma unidade industrial, que é um caso de sucesso e exemplificativo dessa realidade, e temos alguns outros casos, não temos mais, porque o mercado dificulta um pouco, não está verdadeiramente industrializado, mas acho que as nossas empresas têm contribuído ativamente em alguns setores para essa industrialização, e a Small Compound é um exemplo disso.
E, portanto, eu diria, ou nós diríamos, que esta presença empresarial portuguesa consiste em si própria uma oportunidade de arrastamento de outras empresas e de outros fornecimentos, está bem sinalizada, carece um pouco daquilo que serão mecanismos financeiros, um bocadinho de alavancagem e de apoio, um bocadinho à sua expansão, numa altura em que, de facto, o mercado de Moçambique é alvo, talvez como nunca foi, e por via dos seus recursos em gás natural, de concorrência internacional. Portanto, temos os parceiros europeus e não só a posicionarem-se em Moçambique com recursos financeiros que nós não dispomos e, portanto, a ter uma capacidade de alavancagem da sua presença e dos seus investimentos, longe de terem o histórico e o peso que Portugal tem, nomeadamente na geração e da criação de emprego, mas que nos fazem cada vez mais uma certa concorrência, nomeadamente na capacidade de terem grandes contratos. Mas nós achamos que há espaço para todos, e se calhar se um consórcio liderado por japoneses tem um grande contrato para construir um porto, se calhar depois entram as empresas portuguesas no contrato de empréstimo e no fornecimento de equipamentos. E, portanto, é assim um bocadinho que o mercado tem funcionado. Aqui eu juntei um bocadinho estas considerações, as oportunidades que surgem das necessidades de infraestruturação, das carências de energia, de eletricidade, de acesso à eletricidade. 2/3 do país não tem rede elétrica e o governo tem feito, e bem, uma planificação do acesso à energia que passa pela criação, nomeadamente, de mini-grids e de áreas não dependentes da rede, com recurso a energias renováveis que possam alimentar as populações ou dotar as populações de energia, e isto é uma área que nós consideramos que tem um potencial interessante, nomeadamente para as empresas portuguesas, que continuam a não apostar muito em Moçambique por diversos fatores no setor das renováveis, que achamos que é uma das áreas com mais potencial, as obras públicas e construção civil, naturalmente, a capacidade, alguma capacidade de poder entrar nas cadeias de fornecimento da indústria e da transformadora tal como existe, do carvão e, nomeadamente, futuramente do gás, e depois as vastíssimas necessidades de educação e de formação de pessoal, que são em si própria uma oportunidade, na qual a nossa área da cooperação é uma dos eixos prioritários da nossa área da cooperação portuguesa, à qual canaliza vastos recursos para projetos diversos nesta área, quer da nossa cooperação, quer no âmbito da cooperação da União Europeia. Falo, por exemplo, do projeto Mais Emprego, que é um projeto europeu com gestão delegada a Portugal e que visa qualificar jovens em várias áreas, desde a metalomecânica à gestão de recursos humanos, desde que sejam jovens oriundos da província de Cabo Delgado, precisamente, onde ocorrem agora as dificuldades securitárias, e que originalmente foi pensado como um projeto de formação para alimentar os projetos do gás e que agora se diversificou. Existem várias áreas e vários projetos desse género, e a educação e formação profissional é, de facto, um fator fundamental para Moçambique ter capacidade também de atrair investimento. Hoje em dia os investidores formam praticamente os seus quadros e Portugal, nesse aspecto, as suas empresas têm tido, de facto, um papel grande a desempenhar na formação do próprio pessoal a vários níveis de qualificação. E, portanto, parece que há um bocadinho tudo por fazer, não há bem tudo por fazer, há já muita coisa feita, mas Moçambique carece, de facto, de uma sistematização e de uma melhor governação, nomeadamente naquilo que é a gestão dos vastos apoios de que é beneficiário, a capacidade de apresentar projeto, que às vezes lhes falha, para conseguir realmente concluir os seus corredores logísticos, as suas infraestruturas portuárias, o acesso à energia, o acesso à água potável e conseguir um bocadinho internalizar um pouco mais também aquilo que, e fazer o downstreaming, digamos, daquilo que são os seus recursos, nomeadamente os seus recursos naturais. E, portanto, as oportunidades são muitas, os desafios também. Eu, quando aqui há uns meses, eu e o Pedro Magalhães trocámos impressões sobre o lançamento de uma missão empresarial, agora depois da paragem pandémica, a Moçambique, considerámos que existem sempre muitas empresas em Portugal, exportadoras do setor alimentar, do setor dos vinhos, da fileira têxtil, etc., que têm interesse em estar nestas missões.
E considerámos na altura que talvez fosse interessante conjugar uns dias em Maputo, em Moçambique, com uma missão também à África do Sul, por considerarmos que pode rentabilizar um bocadinho melhor aquilo que é a fileira de consumo, sendo que o consumo, a base de consumo aqui, a sua sofisticação aqui em Moçambique é mais reduzida e menos evidente para exportar mobiliário, objetos de decoração, esse tipo de fileira, ou mesmo o setor alimentar. Embora na distribuição alimentar as empresas de capital português tenham um bom posicionamento aqui, quer grossistas, quer retalhistas, existem produtos alimentares portugueses no mercado, existem empresas portuguesas do setor que fornecem não só a distribuição tradicional, como a informal, que é aquela na qual a maior parte do moçambicano faz o seu cabaz alimentar, são nos mercados informais, e existem casos de sucesso de produtos portugueses no mercado, e mais uma vez a Small Compal sabe muito mais disto do que eu, e será um exemplo a dar. No entanto, não deixamos aqui de recomendar ser um bocadinho conservadores naquilo que é o potencial do mercado enquanto consumidor de produto final, que é de facto uma base ainda bastante reduzida, concentrada em Maputo e em mais uma ou duas cidades, e muito destinada a uma classe média alta, a uma classe de expatriados. No entanto, existe algum potencial e, como digo, alguns produtos no mercado e distribuidoras portuguesas importantes e alguns casos de sucesso. Portanto, eu não queria falar muito mais, acho que já falei imenso, ficava por aqui e acho que os empresários é que sabem mesmo das coisas. Nós aqui baseamos um bocadinho nas análises e naquilo que vamos seguindo e naquilo que tentamos fazer, mas não queria também alongar-me muito mais, e cá estaremos ao vosso dispor em colaboração com a Câmara, nomeadamente quando chegar à altura de acolher a vossa missão e o meu colega na África do Sul seguramente também. Portanto, muito obrigada e passo a palavra. Obrigada, Obrigado, Pedro. Alexandra, pela sua apresentação e seus insights muito valiosos sobre o mercado. Naturalmente que Moçambique tem muitos desafios, mas eu acho que também existem muitas oportunidades face àquilo que é a situação do país e como fazer negócios com um empresário moçambicano, que também é muito importante. Por isso é que convidámos aqui também a Teresa Moeda, secretária-geral da Câmara de Comércio de Moçambique, a quem passaria a palavra já de seguida para nos falar um bocadinho desta vertente também tão importante, conhecimento do empresário local e da forma como fazer negócios em Moçambique. Teresa, quer partilhar a sua apresentação? Teresa, consegue ouvir-nos? Está um bocadinho em freeze. Deixa eu fazer aqui um pequeno compasso de espera para saber se temos aqui um problema solúvel ou não em termos informáticos, senão chamamos o Fernando, que com certeza com o seu conhecimento em IT consegue resolver esta situação. Bem, devemos ter aqui algum problema. Está aqui de volta, Teresa. Teresa, consegue ouvir-nos agora? Está no silêncio o seu microfone. Pois. Peço imensas Agora desculpas. sim. Muito bom dia aí, se calhar ainda. Quero, em primeiro lugar, agradecer à Câmara de Comércio e Indústria Portuguesa por nos ter dado esta oportunidade de podermos participar deste valioso evento. É para nós uma grande honra. Quero também agradecer aos meus colegas do painel e a todos os participantes neste evento. Eu sou Teresa Moeda, como já foi anunciado pelo Dr. Pedro, sou secretária-geral da Câmara de Comércio de Moçambique. Não sou especialista em direito aduaneiro, mas procurei aqui trazer também um pouco daquilo que é a nossa experiência em termos de fazer negócios em Moçambique e particularmente de exportar
de Portugal para Moçambique. Muito obrigado. Vou passar Se quiser compartilhar aqui a sua tela, exatamente. já. Não sei se conseguem ver. Conseguimos, sim, senhor. Muito bem. Então, começo por fazer uma breve apresentação daquilo que é a Câmara do Comércio. Depois vou falar um pouco daquilo que é o empresário moçambicano, as suas características gerais, que, de certo modo, também na locução da doutora Alexandra foi dando mais ou menos aquilo que é o ambiente e a característica do nosso empresariado, e também falar um pouco da relação que existe entre as empresas e o nosso governo, para no fim falar de como exportar para Moçambique. Portanto, esta é uma breve apresentação da Câmara. A Câmara existe há cerca de 43 anos, tem a sua visão, que é a de se tornar uma referência sólida e dinâmica na oferta de serviços e desenvolvimento de negócios em Moçambique, e também como missão a melhoria da competitividade. Temos como valores, portanto, a boa governação corporativa, a responsabilidade fiscal e também a diversidade de liderança e proatividade nas nossas ações. Estes são os princípios fundamentais que guiam a nossa organização. E, como Câmara de Comércio, portanto, temos mais de 1000 membros, fundamentalmente micro, pequenas, médias e algumas grandes empresas. Representamos todos os setores de atividade econômica, congregamos dentro da nossa organização também algumas câmaras bilaterais e também associações empresariais. A Câmara de Comércio está representada ao nível nacional, à exceção de uma província que contamos abrir a nossa delegação este ano, portanto, que é a província de Niassa, mais a norte de Moçambique. Somos a entidade que emitimos certificados de origem dos produtos a serem exportados de Moçambique, à exceção dos produtos dos mercados preferenciais e aquele Ficamos aqui com... Desculpa. Tivemos aqui uma pequena interrupção, agora já está de volta. Se calhar estamos com um problema. É um dos grandes desafios que Moçambique ainda enfrenta, que é a estabilidade da nossa internet. Se calhar tirar o vídeo, não sei se isso vai ajudar. Não, agora está tudo bem. Obrigado. Está bem, muito bem. E dizia que a Câmara de Comércio possui 22 representações nos outros países. As duas últimas representações foram abertas na Indonésia e na China, na província de Shandong. Trago aqui um mapa apenas ilustrativo daquilo que é Moçambique e a sua localização geográfica, e muito bem, também dizia a doutora Alexandra, numa localização geoestratégica, portanto, possui o acesso ao mar, é um corredor internacional, portanto, particularmente para os países do Interland, que estão na nossa vizinhança. Moçambique tem ainda grandes desafios, como foi aqui referenciado, em termos de infraestruturas e em termos de logística, portanto, pela escassez destas infraestruturas sólidas, particularmente no transporte rodoviário, que permitem fazer a ligação
norte-sul, rodoviário e ferroviário, portanto, que permitem fazer a ligação norte-sul, sul-norte. Moçambique é uma grande porta de entrada para o mercado internacional. Há vários acordos que Moçambique subscrever acesso a outros mercados internacionais. Alistei aqui alguns, por exemplo, o AGOA, que nos permite ter o acesso ao mercado americano. Temos o APE, que nos permite ter acesso também ao mercado europeu. Temos outros acordos bilaterais com vários países, que a partir daqui, portanto, têm tarifas preferenciais para as exportações. Temos o Acordo de Comércio Livre para acesso ao mercado da Índia e também o Acordo do Comércio Livre africano, que vai ser em breve, portanto, estamos só no momento da finalização, da operacionalização destes acordos, e Moçambique, portanto, é também porta de entrada para o mercado da SADC, portanto, o mercado que conta com cerca de 270 milhões de habitantes. Características do empresário moçambicano. Portanto, o empresário moçambicano, apesar dos nossos 45 anos já de consolidação da existência de Moçambique como um país independente, o nosso empresariado é ainda emergente, portanto, é em construção. É um empresariado que é constituído maioritariamente por micro, pequenas e médias empresas, e fundamentalmente por jovens. Moçambique tem esta grande vantagem de ter uma população maioritariamente jovem. É um empresariado que, se me permite, posso dizer assim, descapitalizado ainda, portanto, tem grandes problemas para acesso ao financiamento, por falta de património que lhe possa conferir as garantias exigíveis para que possam ser as suas operações bancáveis, mas tem um lado, é que os empresários, apesar das várias adversidades, são resilientes, são batalhadores, são lutadores incansáveis à busca de várias alternativas e soluções para o desenvolvimento dos seus negócios. Mulheres ocupam um lugar considerável, particularmente no comércio externo, tanto como nas exportações, como também nas importações, fundamentalmente. As mulheres desempenham este papel também no comércio interno, particularmente na ligação norte-sul e na cadeia de importação de produtos diversos. Aqui temos mercados de destaque como a África do Sul, onde elas vão buscar produtos alimentares e mais para o mercado moçambicano. Temos a China, a Turquia, como mercados onde vão buscar vestuário, bolsas e outros produtos. Temos Portugal também muito pouquito, mas em Portugal vão também buscar fundamentalmente vestuário e poucos outros produtos cosméticos. Moçambique
ainda, infelizmente, é um mercado com muita informalidade. Há um grande desafio da formalidade, da formalização, dizia, desses negócios, e a Câmara de Comércio abraçou, juntamente com o governo, este desafio e tem um programa que tem vindo a desenvolver, apoiando o governo na formalização dos negócios. Daí que nós, dentro do nosso plano estratégico, tenhamos decidido ter o pelouro do setor informal como uma forma de ter o pessoal do setor informal mais próximo da Câmara e facilmente podemos desenvolver as ações da sua sensibilização para entrar no mercado formal. A relação entre o empresário e o governo. Em Moçambique existem várias organizações do setor privado, desde, portanto, a Câmara do Comércio de Moçambique, que é a única ao nível nacional. Temos várias câmaras bilaterais, temos várias associações empresariais, temos algumas federações empresariais e também confederações empresariais. Moçambique possui um mecanismo já institucionalizado de ligação entre as empresas e o governo através das suas organizações empresariais. Foram estabelecidos vários canais de comunicação entre o governo, portanto, central e o setor empresarial, mas também ao nível local temos plataformas de diálogo público-privado, temos uma estratégia para a melhoria do ambiente de negócio, onde a estratégia é desenhada com a participação do setor privado. Já tivemos a estratégia 1, que é a IMAN 1, já tivemos a IMAN 2, neste momento a IMAN 2 está em revisão. É dentro desta estratégia onde também são definidos aqueles assuntos que são considerados como os grandes empecilhos do desenvolvimento de negócios em Moçambique e são discutidos em plataformas próprias com o governo. Portanto, há um espaço em que mensalmente cada setor de atividade organizada por pelouros pode ter encontros com o ministério correspondente. Depois temos encontros trimestrais que são liderados pelo primeiro-ministro e o ponto mais alto deste diálogo público-privado é as sessões que são realizadas e dirigidas, a sessão que é realizada e dirigida pelo Presidente da República, onde são chanceladas as matérias que têm que ser discutidas no ano seguinte. Passo agora a trazer aqui breves considerações sobre como exportar para Moçambique. Portanto, a exportação de bens, mercadorias e valores para Moçambique está sujeito ao controlo e ao regime aduaneiro. Há dois regimes fundamentais, que é o regime aduaneiro geral e o regime aduaneiro especial. Portanto, o regime aduaneiro geral, portanto, é aplicável à generalidade dos produtos que entram em Moçambique para o consumo interno. Está sujeito, certamente, aos direitos aduaneiros e demais imposições aduaneiras. Temos o regime especial, que é um regime que, em regra, é aplicável às importações temporárias, às reimportações, ao trânsito aduaneiro, à cabotagem, à transferência, também aos armazéns de regime aduaneiro, às lojas francas, às zonas francas e também às zonas económicas especiais. Em termos gerais, trago aqui
o quadro geral das taxas aduaneiras, certamente que isto é um quadro geral, há uma pauta aduaneira que tem mais detalhes sobre as taxas que são aplicáveis a cada especificidade do produto, mas em termos gerais temos uma taxa de 2,5% da matéria-prima, temos para equipamentos cerca de 5%. Produtos manufaturados, 20%. Existem algo de luxo, produtos, digamos assim, considerados nocivos à saúde, como é a questão aduaneiras, tem também algumas sobre taxas de imposto de consumo específico. A entrada da mercadoria é feita certamente por vários pontos de entrada do nosso país, dos portos, os aeroportos e as diversas instâncias aduaneiras nas nossas várias fronteiras. Quando se trata de uma importação temporária, portanto, digamos, a exportação, por exemplo, de Portugal para Moçambique, ela é imposta por despacho uma garantia que varia em função dos valores da imposição, que pode ir do máximo de 100% do valor da imposição até o mínimo de 5%. Trago aqui a tabela das taxas de garantias para importações temporárias. Portanto, quando a mercadoria é de imposição de menos de 125 mil meticais, portanto, a garantia tem que ser equivalente ao 100% dessa imposição, e vai descendo à medida que o valor vai aumentando, de 125 mil e inferior a 250 mil é aplicável 75%, dos 250 até ao valor inferior a 500 mil, 50%, e dos 500 mil até um valor inferior a 1.250.000, 25%, e de 1.250.000 até 2.500.000, o valor a taxa de 10%, e para valores que se encontrem no intervalo de 2.500.000 a 25 milhões, portanto, a taxa é de 5%, e para valores acima de 5%, o montante é de 5%, ou mediante o requerimento que é feito à Direção-Geral das Alfândegas, portanto, o Diretor-Geral das Alfândegas pode aprovar uma taxa diferente. Trago aqui o fluxo do procedimento para exportar. Primeiro dizer que para se exportar, o importador tem que ser registrado e é registrado no Ministério da Indústria e Comércio, portanto, deve fazer uma declaração, deve fazer a submissão do manifesto de carga, há também a imposição de submissão da declaração, que pode ser o documento único ou documento único simplificado. Portanto, estes são os modelos. Dizer também que hoje Moçambique usa um sistema eletrónico para o processo de importação e exportação. Na submissão do DU, há documentos que têm que acompanhar o DU, particularmente a fatura, e a fatura obrigatoriamente tem que estar na língua portuguesa, e estando na língua estrangeira, há a obrigatoriedade de ela ser
traduzida para português. Tem que estar lá indicada a moeda, neste caso pus o euro, portanto, pelo contexto. Tem que estar indicados de forma inequívoca, portanto, as quantidades, toda a descrição da mercadoria, a data de emissão, preço unitário e tudo mais que acho que é melhor do que eu. Aqueles que fazem o dia a dia da exportação dominam melhor, e é preciso também que seja indicado qual é a modalidade em que a mercadoria é exportada, se é CIF, se é FOB ou CNF. Apenas referir aqui que se a mercadoria for exportada na modalidade FOB, portanto, aqui depois se faz o cálculo do frete, que é avaliado em 10% do valor FOB, e depois esse valor achado no cálculo dos 10% do frete, portanto, é multiplicado por 2% para se apurar o valor de seguro. Portanto, para dizer que, vindo a mercadoria exportada em modalidade FOB, depois temos que ter em atenção que se vai fazer estes acréscimos nestas percentagens. Deve-se providenciar a documentação antes do embarque da mercadoria à pessoa que vai desalfandegar, que é para se proceder à verificação da conformidade e tratar do termo de compromisso que é feito na janela única eletrônica, o tal sistema eletrônico que nós temos para as exportações e importações. Deve-se indicar o alvará unito da pessoa que vai receber a mercadoria, e aqui trouxe esta nota apenas para chamar a atenção que se nós exportarmos uma mercadoria, por exemplo, num contentor de 20 pés, se colocarmos lá que a mercadoria custou $1.500, por exemplo, as alfândegas aqui já têm um mínimo estabelecido de 7.000 para o contentor de 20 pés, e acho que cerca de 12 ou 14 mil dólares para contentores de 40 mil pés, e fazem os cálculos já a partir daí. Portanto, há a seguir um processo de verificação da documentação e exame físico da mercadoria quando necessário, e depois a autorização, portanto, para a mercadoria sair dos pontos de sua entrada para os destinatários. Trago aqui os termos mais usados, que, mais uma vez, isto deve ser do domínio daqueles que já operam no mercado das exportações. Portanto, os principais são este FOB, CIF, que já me referi, e do CNF. Há, portanto, os cálculos que são feitos na base das taxas constantes da pauta aduaneira. Temos também as instruções preliminares da pauta, e as instruções preliminares da pauta e a pauta aduaneira adota fundamentalmente aquilo que está imposto no GATT, portanto, o Acordo Geral sobre Tarifas e Comércio, no seu artigo 7º. Trago aqui um quadro ilustrativo daquilo que são os documentos tramitados na janela única eletrônica. Portanto, temos os de licença, os certificados, se nós tivermos a exportar produtos em que é necessário termos certificados fitossanitários e demais, portanto, são solicitadas essas licenças a serem anexadas. Se nós estamos a exportar e solicitamos um pedido de isenção, portanto, também temos que anexar o despacho desse pedido de isenção.
Depois temos os documentos de transporte de carga, o aviso de chegada da embarcação ou da aeronave, o manifesto de carga. E temos aqui um fluxograma que penso que poderá ser um instrumento que pode ser usado como um guião desde quando é que se começa o processo, portanto, com o despachante, dizer também aqui que e penso que dentro de dias teremos isto já operacional, portanto, o movimento de não obrigatoriedade do uso do despachante aduaneiro nas importações de mercadorias, importações e exportações. Portanto, dizia que lá anteriormente há o UCR, que é submetido na janela única eletrónica, depois temos termo de compromisso, depois há a aprovação do termo de compromisso, temos o aviso de chegada, depois o manifesto de carga, depois a contramarca. Portanto, aqui assim estou a dar o fluxograma até que a mercadoria saia da terminal. Depois são os passos do fluxograma subsequentes que são tramitados através das alfândegas. Esta parte é mais interna, é mais de verificação interna das alfândegas para a saída da mercadoria. E aqui temos a estrutura da declaração aduaneira, portanto, o regime de importação, portanto, temos o cabeçalho, conhecimento de embarque, detalhes da fatura, lista de artigos e documentos a anexar. No regime especial, temos aqui também o nome do armazém, detalhes da garantia, o pedido de importação e exportação temporária, portanto, a sua autorização, a rota de trânsito que vai ser usada, os meios de transporte e outros detalhes em relação à garantia. Depois temos aqui também a emissão do aviso de pagamento, portanto, trouxe apenas uma ilustração dos vários passos que são dados até que se dê por comprovado, dizia, a emissão do aviso de pagamento e o seu pagamento para que a documentação seja finalizada, até que, portanto, se possa ter a declaração aduaneira e termos o processo finalizado. Teresa, desculpa interrompê-la, mas estamos a chegar aqui já 20 minutos. Um bocadinho o tempo. Ok, Nós também já terminei. Para os participantes, portanto, se quiser só em jeito de conclusão dar as últimas palavras, eu agradecia. Muito bem, mas já terminei, como estava a ver, portanto, dizer muito obrigada. Só reiterar que Moçambique é um grande mercado, portanto, de vários produtos que podem ser exportados de Portugal para aqui, os bons vinhos que vêm daí, os produtos manufaturados e processados da área alimentar, portanto, há espaço e mercado suficiente e acho que o tempo de se engajarem mais e entrar no mercado moçambicano é este. Muito obrigada pela vossa atenção. Muito obrigado, Teresa. Nós vamos disponibilizar estas apresentações, tanto da Alexandra como da Teresa, aos nossos participantes, agradecendo então a disponibilidade. E passava aqui agora, depois desta componente mais teórica do processo de exportação e também daquilo como é fazer negócios em Moçambique, da parte do investimento, passava aqui um bocadinho à parte mais prática, em que temos o Bruno Felício, da Small Compal, e o Fernando Amaral, do Grupo Sendis, que muito obrigado pela vossa disponibilidade em virem aqui partilhar connosco. Eu se calhar pedia só uma breve introdução de cada um e porque é que estão em Moçambique.
um bocadinho do vosso grupo e depois porque é que estou em Moçambique, uma coisa não muito demorada, para depois passarmos aqui a um conjunto de perguntas mais práticas. Fernando, queres começar? Tens que ativar o som, que estamos sem som. Continuamos sem micro da tua parte. Não, se quiser, então eu avanço. É isso. Enquanto, Boa, obrigado, Bruno. facilitar aqui um bocadinho. Fica já ligado, que isto quanto mais Vai, tecnologia agradecer. e mais ecrãs, pior. Força, Bruno. Então, vou aproveitar. Vamos lá. Portanto, obrigado. Em primeiro lugar, agradecer aqui à Câmara de Comércio o convite, para poder partilhar também um bocadinho a nossa experiência, o nosso caso aqui em Moçambique, mas dar-vos aqui para que todos também entendam o Grupo Small Compal, de onde vem, quem é, como é que isto tudo nasce, não é? Small mais Compal, para um bom português, entendo que de facto são duas marcas icónicas, com mais de 60 anos e, portanto, que existem em Portugal. Eram duas empresas que operavam em separado em Portugal e que em 2012 se fundiram. Desta fusão nasce, de facto, o maior grupo de bebidas não alcoólicas em Portugal. Foi assim que faz parte do projeto. Ambas as empresas já exportavam, mas com uma presença pequena face àquilo que era o resultado em Portugal. E, portanto, o que é que a empresa desenhou? Crescimento com projeto de internacionalização. E nessa internacionalização procurarmos olhar para mercados emergentes, definir prioridades e perceber onde é que nós poderíamos investir com produção própria. Okay? A empresa tem vários modelos de exportação. Portanto, não existe só este modelo. Portanto, a empresa tem 4 fábricas em Portugal. Das 4 fábricas produzem para o mercado nacional e para mercados internacionais. As marcas Compal e Small, de forma geral, estão presentes em cerca de 60 países, muito por via deste projeto de internacionalização. Mas Moçambique foi diferente. Moçambique decidimos olhar para o mercado e fazer o primeiro investimento de uma fábrica, de uma unidade industrial, fora do Moçambique. De facto, trouxe um investimento de capital intensivo. No início, a marca já estava presente em Moçambique, mas era um projeto que ainda não tinha o volume necessário para, se calhar, se implementar numa fábrica, mas tivemos a coragem de o fazer. Sempre foi visto isto como um investimento de médio e longo prazo. Isso é importante, de facto, nesta relação. São economias com bastante volatilidade e é preciso saber ter alguma flexibilidade nos planos para se poder adaptar e continuar a crescer, gerar ideias, perceber, de facto, encontrar soluções de curto prazo, porque estas empresas, de facto, precisam, o capital investido é muito grande e é preciso encontrar rápido. Pronto. O que é que a empresa, de tudo o que foram as prioridades de vários mercados que existiam em África, Angola e Moçambique foram os 2 projetos mapeados, mas Moçambique foi aquele em que nós acreditámos que era mais fácil fazer uma implementação de uma nova fábrica. Okay? E este foi o primeiro projeto fora, a primeira fábrica a produzir localmente fora. Portanto, Small Compal Moçambique nasce como um investimento do grupo Small Compal e é o seu primeiro investimento como unidade fora de fronteiras. De facto, torna aqui um ato de coragem para a empresa na forma como, de facto, caminha na sua internacionalização e a levar mais a sério aquilo, de facto, que estava a fazer, que era meramente exportar por via dos contentores para alguns mercados, com acordos com distribuição, ou em modelos de co-packing, aproveitando a indústria local para produzir as suas marcas. A escolha, esta parte eu acho que é importante, que é, depende dos setores. Não? A ideia aqui é passar um bocadinho, o nosso caso é o nosso, mas provavelmente cada setor terá uma história para contar, de resiliência. Ambas vamos sentir isto no projeto. Quer dizer, ouvi a Alexandra, ouvi a Teresa, fala-se muito da resiliência nestes projetos. E, de facto, as empresas que conseguem ter sucesso fora são empresas resilientes. São empresas, de facto,
que a internacionalização não são percursos fáceis, não são percursos nada fáceis. Quando se olha para Moçambique, tentámos aqui mapear e falarmos muito aquela posição de Moçambique no mundo, no seu ranking. Moçambique é um país pobre, quer dizer, nós decidimos vir para cá. Nós acreditamos que Moçambique tem coisas ricas para nós. E, portanto, havia características que Moçambique tinha que houve uma decisão da administração de avançar com este investimento. Várias. Estamos a falar de um projeto que nasce em 2012, em Moçambique. Portanto, nessa altura, a economia crescia a 2 dígitos. São coisas interessantes, comparativamente com outros mercados que não cresciam a este ritmo tão acelerado. Depois tinha características boas, quer dizer, tinha uma pirâmide de faixa etária contrária àquilo que era Portugal, quer dizer, mais envelhecida. Em Portugal, aqui encontramos 46% da população são jovens. Portanto, isso permite ter um futuro. Para quem quer investir em médio e longo prazo, percebe que isto tem sustentabilidade, quer dizer, eu vou ter uma camada mais jovem, que há de ser jovem, há de ser adulta, e de facto há de ser consumidor da marca a médio prazo. Por outro lado, tinha afinidade com a língua, o que também é interessante. Quer dizer, são países de língua oficial portuguesa. E isso para nós é bom, de facto, para uma empresa portuguesa, quando se resolve expandir. Eu acho que o primeiro passo que nós damos em Portugal, normalmente as empresas portuguesas tentam trabalhar de forma ibérica, não é? Portanto, olha para Portugal e Espanha, e muitas delas têm muitas dificuldades, porque Espanha, de facto, tem contornos muito complicados, muito provincial, e, portanto, os mercados emergentes de África são mercados também interessantes para empresas portuguesas. Para além de ter uma comunidade portuguesa já local nesses mercados, tem esta característica. Depois tem uma localização geoestratégica também interessante, quer dizer, falava-se na altura, na abertura, SADC, eram 250 milhões, ouvi agora ao sentar a falar em 270 milhões, portanto, estão a ver, quer dizer, isto é evolutivo. 250 passa para 270. Quando nós chegámos a Moçambique, a população moçambicana eram 27 milhões, hoje são 32, e, portanto, este ritmo para nós é importante, para quem está no grande consumo, é de facto relevante, nós precisamos de facto de volume e de muitos consumidores. E depois era um mercado que tinha fortes características para a potência de consumo de sumos de fruta, o que também é bom. O poder de compra é baixo. Quando olhamos para Moçambique, é um país pobre, podemos olhar para isto com uma perspectiva de o poder de compra é aqui abaixo. É diferente dizer que o país é pobre. O país pode ser rico. E o país é rico, de facto. A Alexandra mapeou aqui várias coisas, de facto, que Moçambique tem. Precisa, provavelmente, de uma orientação estratégica e começa-se a sentir uma orientação estratégica em alguns setores com maior apoio. Mas, de facto, tem aqui desafios que ainda não foram ultrapassados nestes 10 anos. O percurso da Small Compal tem sido a razão do seu sucesso, de facto, é a sua equipa resiliente por trás e é, de facto, uma marca fortíssima que todos os dias nós investimos nela. Foi importante criar, no início, laços de proximidade com o consumidor. Portanto, a empresa decidiu apostar em 2 pilares importantes. Um no eixo da qualidade, outro, por outro lado, no eixo da inovação. A qualidade, porque a marca, de facto, sempre foi. E, portanto, nós sempre acompanhámos as produções com boas práticas. E quando chegámos a Moçambique, e com esta perspectiva também de alargar o negócio para outras geografias, quando começámos a falar com empresas de retalho na África do Sul, aquilo que eram os requisitos da indústria para exportar para lá eram com estándares mais altos do que aquilo que nós tínhamos. Nós não tínhamos as certificações necessárias, tínhamos apenas as boas práticas que trazíamos do grupo, processos certificados, mas com auditoria interna feita pelo grupo, e candidatámos a 2 novas certificações. Isso para nós foi importante, esta entrada, porque ao termos as 2 certificações de segurança alimentar que hoje temos, uma ISO 9001 e uma BRCGS, permitiu a empresa ganhar um negócio, permitiu elevar a empresa, criar rigor e elevar as pessoas. E, portanto, isto para nós é uma cultura de segurança alimentar que hoje temos numa equipa muito mais bem formada e preparada para qualquer coisa. Uma BRCGS, para que se entenda, é um global standard que permite as produções que fazemos em Moçambique serem exportadas para qualquer parte do mundo. É das certificações mais exigentes. É uma auditoria interna bastante rigorosa, transversal,
onde de facto existe, o exemplo tem que ser da gestão e, portanto, ele é vertical e tem-nos ajudado bastante neste crescimento interno. A aposta na inovação é uma aposta que a marca já tem, quer dizer, a inovação sempre acompanhou a empresa. Portanto, nós temos várias marcas do grupo e quando viemos para Moçambique apostámos na marca Compal. A marca Compal é uma marca líder em Portugal. Apostámos inicialmente com gamas que trazíamos de Portugal, sabores mainstream, esses, mangas, goiaba. Começámos por produzir aquilo de facto que se produzia em Portugal. E a partir de 2018, no percurso da empresa, fizemos uma aposta mais ousada. E, portanto, era importante criar a adaptabilidade ao mercado. As gamas que traziam geravam um pouco a diferenciação. Temos uma concorrência muito feroz que vem da África do Sul, que produz várias marcas de sumos, também com um nível de qualidade interessante. E, portanto, era importante nos diferenciarmos. É muito importante nos diferenciarmos neste mercado e criarmos estes laços de afinidade. Portanto, lançámos uma gama, como é que nós pensamos, de que forma é que nós poderíamos materializar esta adaptabilidade? Portanto, nós construímos uma gama que é o Compal da Terra e utilizámos visuais diferentes, formulação com frutas bastante conhecidas do consumidor e aqui a comunicação tem um papel fundamental. Portanto, nós procurámos que a comunicação procurasse trazer os valores da cultura moçambicana e que todos os momentos que fossem vividos com a marca Compal, sejam eles onde fossem, elevasse este lado positivo da cultura moçambicana. Portanto, nós nunca forçámos esta adaptabilidade, nós nunca quisemos, somos daqui, até porque nos estudos percebia-se que o consumidor sabia que nós éramos uma marca portuguesa e que vinhamos de fora e que poucos sabiam que já estávamos a produzir em Moçambique. Portanto, nós iniciámos este Compal da Terra falando das pessoas, falando dos costumes, falando dos hábitos, mostrando ambientes locais com mensagens muito direcionadas. As frutas ajudou bastante, porque começámos a trabalhar frutas novas, o que também é giro nestes projetos. Começámos a trabalhar frutas que nunca tinham sido trabalhadas na marca Compal, como o malandro, o gengibre, o mel, e lançámos aqui uma gama de Compal da Terra que hoje tem um peso na faturação e que mudou a realidade desta empresa. Se fizesse uma repartição daquilo que é o negócio hoje, só para terem uma noção, mais de metade do que nós vendemos foram produtos que lançámos em Moçambique. O que é interessante, porque se nós não tivéssemos feito o caminho da inovação, que era um caminho com risco, ousado, hoje não teríamos provavelmente metade daquilo que nós faturamos. E nós precisávamos, de facto, com capital intensivo, precisávamos ganhar escala e precisávamos, de facto, de ter maior dimensão naquilo que é o nosso volume produzido em Moçambique. Mas lançámos outras coisas, lançámos lychee, lançámos multifrutos, lançámos banana, frutos, de facto, que criassem esta proximidade ao consumidor moçambicano. Sempre, e o engraçado neste projeto foi, nós sabíamos que não éramos líderes, mas agíamos como se fôssemos um líder, e, portanto, nós acreditávamos mesmo. E, portanto, este acreditar no projeto interno também moveu as pessoas, e hoje somos a marca líder no mercado moçambicano. Foram precisos 10 anos de um projeto, de um plano que teve alguns contornos diferentes daqueles que estavam desenhados no início do ano, no início do projeto, mas que se tornaram virtuosos para a empresa. Portanto, ao longo destes anos, o grupo investiu bastante, tivemos necessidade de requalificar a própria fábrica também, portanto, o projeto de 10 anos ele teve necessidade de mais investimento para poder acompanhar aquilo que nós temos hoje de volume de negócio, mas aquilo que nós também perspectivamos ainda de crescimento neste mercado. Penso que o grupo está satisfeito com aquilo que foi feito o investimento, mas os primeiros anos foram anos, de facto, muito complicados, mas que tinham sinais positivos de que a médio e longo prazo era possível ter um projeto virtuoso. E foi isso que nos aconteceu. Portanto, nestes 10 anos o nosso negócio é um negócio interessante, é um negócio que cresce, é um negócio que o grupo está satisfeito. Temos outras metas que ainda não foram atingidas no projeto, mas é como tudo, quer dizer, Moçambique tem aqui tem outras oportunidades que nós ainda não
não conseguimos agarrar, ainda não conseguimos concretizar, mas tivemos que nos concentrar no negócio e, portanto, isso para nós foi essencial. E concentramos muito em Moçambique. O projeto inicial também tinha esta oportunidade de mercado aberto, a SADC, e, portanto, nós concentramos todos os investimentos numa marca e em Moçambique, estudamos o consumidor, e estes foram os nossos 10 anos. Aproveitar algumas oportunidades fora, mas 95% do que nós vendemos é em Moçambique. Obrigado, Bruno. Já me poupou aqui muitas perguntas na sua intervenção, penso que ficou bastante claro aquilo que a Small Compal tem feito em Moçambique. Já entraremos aqui num outro maior detalhe. Fernando, queres dar a tua perspectiva? Bem, a minha perspectiva é uma perspectiva um bocadinho mais prática, tal como a do Bruno. Nós vivemos um mundo um bocadinho diferente do que foi falado até agora, porque temos que estar no terreno. E é uma realidade, eu digo isto muitas vezes, Moçambique não é melhor nem pior que Portugal, é diferente. Portanto, é um mercado diferente, com pessoas diferentes. Eu pessoalmente, a minha opinião pessoal é que a África é o continente do futuro. É, por exemplo, onde os Estados Unidos, se não tem a maior embaixada no mundo, penso que é moçambicana, a construir um Moçambique, mas se não é a maior, é das maiores. E, portanto, quando um país, uma potência, como os Estados Unidos, olham para Moçambique e fazem este tipo de investimento, quer dizer que certamente não consideram um país pobre. Portanto, é um país com alto potencial de crescimento e ao qual nós temos de estar atentos. Eu vou a Moçambique desde 2003 e portanto, são 2 décadas de Moçambique e já conheci vários Moçambiques. Portanto, o Moçambique de hoje não tem nada a ver com o Moçambique que eu encontrei em 2003. E, portanto, olhando para Portugal, nós também ouvimos todos os dias dizer que as nossas contas estão maravilhosas e fantásticas, mas depois vemos as pessoas a viver com dificuldade e dá alguma dificuldade a entender como é que os números estão tão bons e as pessoas vivem com tanta dificuldade. E às vezes para Moçambique eu também tenho alguma dificuldade em entender quando se fala no 7º país mais pobre do mundo, porque há outras geografias, outros sítios onde nós vamos, que se calhar vemos mais pobreza do que aquela que vemos em Moçambique. Embora você também saiba que em Moçambique há aqui 2 dimensões, uma coisa é Maputo, a outra coisa é o interior de Moçambique, que é uma realidade muito, muito diferente. Mas nós também atacámos, no bom sentido, atacar Moçambique com 2 marcas, com o Sendis e com a Equalidata, porque são dois produtos completamente diferentes. Fazer aqui um pouco de história, nós existimos em Portugal desde 1984, passámos pela Lógica, pela Capgemini Ernst & Young, e mais tarde fizemos um spin-off da Capgemini e criámos o Sendis com 13 pessoas. Hoje somos 150, fizemos ano passado projetos em 94 países, Moçambique é um deles, é uma parte do negócio muito importante para nós, onde temos empresas de referência, como as Águas Vumba, como a O'Neill, em áreas completamente diferentes. Temos empresas libanesas, empresas chinesas, empresas portuguesas, empresas moçambicanas e, portanto, este é outro desafio que nós também temos em Moçambique, que é uma realidade empresarial muito mais desafiante do que às vezes encontramos noutros sítios. E, portanto, estamos agora a entrar com um novo produto, que é o Masterway, também para ir ao mercado informal, que é uma parte muito importante de Moçambique, é um ERP, portanto, o que nós fazemos, nós desenvolvemos é software de gestão, que é mais fácil de produzir do que aquilo que faz o Bruno, porque produzir bytes, eu não preciso montar uma fábrica, portanto, eu vivo de capital humano, mas aqui também está um dos grandes desafios de Moçambique, que é a parte de recursos humanos. Portanto, nós temos uma baixa literacia tecnológica que temos que combater, temos uma alta burocracia em Moçambique, o governo está muito apostado em ultrapassar
com a digitalização de uma série de processos. As próprias empresas, muitas vezes são empresas internacionais, em que a questão da digitalização é essencial. O ter um processo, é muito comum ter empresas que uma parte do processo de decisão passa por outro país, seja no que diz respeito ao reporting, seja mesmo no processo, vamos imaginar, num processo de compra de um determinado produto, há uma parte da decisão que pode estar fora de Moçambique, e obviamente que esta componente tecnológica torna-se extremamente importante e é um desafio para todos, quer para os providers, para os fornecedores que fornecem, quer para as pessoas que executam o trabalho no dia a dia. E, portanto, é uma realidade com a qual temos que viver todos os dias. Às vezes ouvi aqui falar, é uma coisa que me faz sempre sorrir um pouco, quando se fala de apoios de Portugal e de uma série de organizações. Eu falava só da TAP, que a TAP é uma coisa que está muito em voga, nem sempre pelas melhores razões, mas os bilhetes de avião, que é uma das linhas mais rentáveis que a TAP tem para Moçambique, a exclusividade que a TAP tem para Maputo, em vez de ser usada de uma forma benigna para ajudar os empresários portugueses, eu vou usar uma palavra forte, porque eu acho que são estas que ficam, é vergonhoso o preço de um bilhete de avião. Quando nós passamos por Angola, se fizermos uma viagem Luanda-Maputo, chega a ser metade do preço daquilo que se paga na TAP. E, portanto, nós pagamos, para quem trabalha em Moçambique, 2 vezes para a TAP. Pagamos com impostos em Portugal para ajudar a manter a empresa a funcionar e depois também ajudamos a pagar com preços de bilhete de avião que são caríssimos para um serviço que não justifica aqueles preços. E, portanto, esta tem sido a nossa história de 2 décadas em Moçambique. Obrigado, Fernando. E para uma pergunta agora para o Bruno ou o Fernando, quem quiser responder, ou os dois. Mas observando aquilo que vocês têm comentado, e a história tem sido, felizmente, de bons resultados para ambas as empresas, vocês quando andam em Maputo e comparativamente a alguns anos atrás, vocês têm visto esta evolução? A Alexandra há bocado falava de que há uma população sem poder de consumo para bens de consumo, como por exemplo os da Sumol, mas têm sentido uma evolução do mercado nos gostos, no poder de compra, pelo menos em Maputo, e do país em geral. Portanto, os vossos serviços têm sido claramente de valor acrescentado nos últimos anos e têm visto essa evolução da sociedade, ou não tanto? Eu tenho sentido essa evolução ao longo dos anos. Como dizia há pouco, em 20 anos muitas coisas mudaram. Mas não sou tão otimista quanto a Alexandra foi. Basta recordar, assim, o ano passado, salvo erro, no Pavilhão Portugal estavam lá 6 empresas. Sim, se eu puder dar aqui só uma nota breve, para esclarecer o conceito de pobreza. O conceito de pobreza tem de facto a ver com falta de poder de compra, como o Bruno disse, e muito bem, não tem a ver com o conceito da ausência de riqueza natural. Se os recursos não são explorados, naturalmente o país não se desenvolve e mantém-se com indicadores macroeconómicos de pobreza. Mas Moçambique é rica em recursos naturais, é baixa em poder de compra. Essa é a primeira nota. Desculpe interromper. A segunda nota, não se pode comparar Maputo com o resto do país, mas é que de todo. Maputo e a província de Maputo são micro-realidades à medida que avança pelo país, nomeadamente na direção norte e nomeadamente pelo interior do país, tem populações a viver em limiar de pobreza e abaixo do limiar de pobreza. E é preciso ter a noção desta realidade e naquilo em que a mesma afeta aquilo que é a capacidade de consumo efetiva dos moçambicanos que vivem das suas pequenas machambas. Para quem não sabe, são as suas pequenas explorações agrícolas, não têm poupança, não têm frigorífico, não têm frio, não têm luz e, portanto, vivem dos pequenos negócios dia a dia e do seu abastecimento nos mercados informais. Esta é a realidade em grande parte do país, e nomeadamente fora dos centros urbanos, mas também em certas zonas urbanas. Dito isto, obviamente que
existem oportunidades para algumas marcas, assim elas se saibam posicionar de forma correta e assim saibam, como diga-se de passagem, a Smol é um exemplo cabal disso, se saibam posicionar junto dos vários segmentos possíveis e aceder às várias populações possíveis e adaptar o seu discurso e o seu merchandising aos vários segmentos de consumo, aquele que é o parecido connosco e aquele que é diferente, mas que ainda assim tem alguma capacidade de comprar um sumo e tudo isso. Portanto, nesse aspecto as oportunidades existem. Agora, o panorama do país é um bocadinho este, eu peço desculpa interromper, mas e Maputo em si só é uma oportunidade de negócio, se quisermos, nesse aspecto, mas que é bastante distinto do resto do país. Peço desculpa, eu sei que a pergunta não foi para mim, não, mas isso é mas eu precisamente queria aquilo dar que eu esta nota. estava a dizer exatamente aquilo que estava a dizer. A realidade de Maputo Estávamos a dizer a mesma coisa, sim. não tem nada a ver com o resto do país. Eu já tive a oportunidade de ir de carro de Maputo para a Beira e é uma aventura. Portanto, a própria estrada. Mas eu falava da questão das empresas. Eu noto que com o Covid há muitas empresas que saíram de Moçambique, e nomeadamente há muitas empresas portuguesas a passar algumas dificuldades em Moçambique. Portanto, não é um mercado fácil, nem toda a gente. É preciso também não esquecer que há dois tipos de empresas que vão para Moçambique. Há empresas que vão para Moçambique com uma perspectiva de investimento e de crescimento, e há que dizê-lo, e há algumas empresas que vão internacionalizar pelas dificuldades que têm em Portugal. E estes processos nem sempre correm tão bem. Portanto, e há que fazer esta distinção, que não é a mesma coisa. Portanto, quem monta um plano, quem analisa o mercado, quem vai vender algo, mas está bem em Portugal, tem uma determinada abordagem. Quando isto em linguagem futebolística, quando se está no minuto 90 e se está a perder 1-0, não é a abordagem que se faz, não é a mesma. Diga, Alexandre. Eu deixo-me só, Alexandre, deixo-me só dizer... Não, ia concordar precisamente, sim. Nesse enquadramento que é, muitas das vezes o crescimento económico de um país não significa na melhoria de qualidade de vida das famílias. Claro. E, portanto, depende da forma como o dinheiro depois é investido. Portanto, a população, o país pode crescer a 2 dígitos e o país continua a ser pobre e a família continua a ter o mesmo poder de compra. Exato. E, portanto, sim, é a história de crescimento económico e desenvolvimento económico serem coisas diferentes, não é? Há alguma... Quando se sente, vamos a ver, se o poder de compra aumentou, sim, vamos a ver, podemos ver vários indicadores. Circulam mais carros, pode ser interessante para a economia, quer dizer, ninguém tem uma família carro, de facto, se não tiver poder para coisa. Deslocavam-se de chapa e consegue-se sentir no meio urbano, principalmente em Maputo, já se começa a sentir aquilo que se falava em Angola, de dificuldade de entrada na cidade, vejo filas intermináveis, e, portanto, são bons sinais. Acho que são bons sinais de crescimento que a empresa traz. Olha, das primeiras coisas que eu, quando aterrei em Moçambique, me disseram foi, olha, para veres como é que as cidades estão aqui a evoluir, vê o número de gruas que a cidade tem. É engraçado, porque a construção também é outro sinal. E, portanto, as gruas podiam ser indicadores de construção, e, portanto, que o país estava em forte crescimento. Dizia-se muito isso em relação à Luanda. Diga? Dizia-se muito isso em relação à Luanda. Quando chegava à Luanda, media-se o índice de crescimento era em função das gruas. Pronto, mas repare, a informação, isto é um mercado informal, que maioritariamente o consumo é feito, 90% do consumo é feito de forma informal. Preciso não esquecer disso, isso é uma realidade muito importante. Pronto, por vezes o que é que isto dá? Perceber em cada negócio como é que eu me posso adaptar. Perceber as oportunidades surgem. Somos nós que as criamos enquanto empresa. Até é preciso perceber na adaptabilidade da marca de que forma é que eu devo desenhar o meu portfólio para me poder adaptar a um mercado que tem um poder de compra baixo. Há muito a fazer ainda na marca com Paulo. É engraçado, o negócio está a crescer, mas a necessidade de criação de uma gama affordable para chegar a um consumidor que hoje a marca ainda não chega é um desafio enorme que a empresa tem. Sendo que a marca é vista como uma marca premium e não se pretende descaracterizar. E, portanto, normalmente, as ofertas que existem de bebidas neste mercado affordable, para chegar a um preço baixo,
são bebidas que não têm o mesmo propósito que a marca Compal. Portanto, fogem da nutrição, estão muito mais no eixo da sede, o objetivo deles é hidratar. Nós não temos isso como propósito e, portanto, não vamos descaracterizar a marca para chegar a esse consumidor. Mas temos a necessidade, de facto, de criar essas gamas e temos projetos que ainda não os implementamos no mercado, mas que podem permitir crescimentos acelerados para os próximos anos. Sabemos disso, sabemos que a marca... Então, numa fase complicada, porque vivemos numa crise inflacionista, tínhamos como objetivo há menos poder de compra, o contexto adverso de chegar, de facto, a um consumidor que tem menos poder de compra, e todas as empresas estão a ser pressionadas no custo. E, portanto, ser pressionado no custo é difícil para manter padrões de uma margem aceitável com uma fábrica por trás, é difícil não subir o preço na marca Compal. Deveríamos fazer ao contrário, quer dizer, eu gostaria muito de fazer ao contrário, eu não gosto nada de subir o preço em Moçambique. Porque esse não deveria ser o projeto para alargar o negócio deveria ser tornar a marca Compal mais acessível ao consumidor, sabendo que ele tem um poder de compra mais baixo neste mercado. Agora, sente-se de facto uma evolução nestes 10 anos, o nosso negócio tem crescido e nós temos conseguido subir o preço. Eu recordo, quando foi feito o investimento, em 2012, o câmbio metical-euro estava nos 34. Hoje está nos 64. Já esteve nos 90. E, portanto, estamos a falar, é muito importante as empresas que normalmente consolidam os seus resultados em euros, perceber que transacionam em meticais neste mercado e que têm que acompanhar muito de perto, de facto, o efeito cambial da moeda, porque ela tem estes contornos. E, portanto, estes 10 anos de experiência que a empresa teve, foi por isso que eu comecei por dizer que ele tinha, de facto, aqui a internacionalização tem sido uma fonte constante de aprendizagem. Tem tido, de facto, contornos diferentes daquilo que estavam desenhados no início. Ninguém coloca. Moçambique é considerado um dos países com maior probabilidade de crises climáticas, catástrofes climáticas. Nos últimos anos temos visto isto, foi o Idai na beira, foi Kenneth, foi o Freddy, quer dizer, mas não é possível, de facto, isto afeta as comunidades. Isto também lhes retira poder de compra, porque depois a seguir, se me destroem o lado, destroem a família, eu concentro, de facto, os meus investimentos naquilo que é essencial. E, portanto, resta-me pouco dinheiro para poder investir numa marca como a marca Compal, não é? Portanto, passa a ser supérfluo na família, porque as prioridades da família são outras. Obrigado, Bruno. Sim, sem dúvida, Sim. isso é fundamental. Teresa, força. Muito bem, obrigada. Só queria aqui fazer também um pequeno comentário, adicionar aquilo que os meus colegas do painel também estiveram aqui a referir, dizer que esses indicadores que nós temos de baixa capacidade de poder de compra, esses desafios que foram aqui mencionados e reiterados que Moçambique neste momento tem, são uma grande oportunidade de se poder investir em Moçambique. A indústria do gás é uma indústria nova que exige de nós, como empresários moçambicanos, várias competências que neste momento não temos, mas que Portugal eventualmente tem uma mais-valia nessas competências. Eu acho que esta é uma grande oportunidade de podermos investir em Moçambique e com os investimentos vamos resolver um dos grandes problemas que leva a que haja fraca capacidade de compra, porque as pessoas vão ter emprego. Neste momento o índice de desemprego em Moçambique é muito, muito alto, portanto, se nós pudermos investir em Moçambique, estão aqui bons exemplos de empresas que, apesar de todas as dificuldades, apesar de todos os desafios de estabilização de uma empresa em Moçambique, mostram sinais de crescimento. Era este comentário que eu queria fazer. Obrigada. Obrigado. Sim, obrigado, Teresa. Bem, nós já passámos aqui alguns minutos da hora, teríamos com certeza muito mais tempo para falarmos e ouvirmos as experiências de cada um dos nossos 4 oradores, mas a hora já vai longa e, portanto, fazia-vos o desafio a todos os participantes de aceitarem, passando a redundância, o desafio de participarem connosco
na missão empresarial que vamos levar a Moçambique e à África do Sul também. Na última semana de setembro, nós enviaremos depois toda a informação para estes participantes que estiveram aqui connosco hoje e com certeza teremos a oportunidade depois in loco de estar com os 4 oradores nesta altura em Moçambique e de aprofundar tudo aquilo que é o seu conhecimento e a partilha de experiências entre todos. Por isso, agradecia novamente a todos os 4 oradores, a Teresa, a Alexandra, a Fernando e Bruno, pela vossa disponibilidade e espero que continuem os bons negócios para o Fernando e para o Bruno e a boa também capacitação e envolvimento de empresas portuguesas e moçambicanas para a Teresa e para a Alexandra. Espero ver-vos em Maputo no final do mês de setembro, a todos, com um conjunto de empresas que queiram alavancar os seus negócios. Mais uma vez, muito obrigado e conto ver-vos em breve. Obrigado. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Obrigada. Boa tarde. Esta semana. Obrigada, adeus.